houve um furto na escola e a professora de português, que era a disciplina que eu sempre me destaquei, então veio com a clássica, né, frase: eu não quero acusar ninguém, mas... E aí aprendi, inclusive, que depois da conjunção adversativa sempre vem a tragédia. Ela disse: eu não quero acusar ninguém, mas, para mim, quem roubou foi Edio ou Paulinho, os dois únicos negros da sala de aula. Foi uma experiência traumatizante para mim, que foi o gatilho para a militância, e para o Paulinho, no sentido de nunca mais ele retornar à escola. Então, para a gente ver o grau de violência que uma experiência como essa pode ter, no sentido de marcar a vida inteira de uma pessoa a partir do trauma de viver a violência decorrente do racismo. Sob o prisma da saúde emocional e mental, já existem diagnósticos sobre os efeitos que o racismo traz para uma vítima. Hoje, na ciência, nós já temos essa evidência científica, né, do quanto o racismo pode trazer como efeito psicológico o transtorno de estresse pós-traumático. Porque o que é o racismo, né? São tratamentos em que a pessoa negra, ela é colocada como inferior, como de menos-valia. A pessoa negra, ela vai passando por situações de racismo ao longo da sua vida, desde a infância. Né? A gente precisa considerar a cultura em que nós vivemos. A nossa cultura no Brasil, infelizmente, ela ainda é permeada por microagressões raciais. Então, quando a gente vai percebendo essas microagressões repetidas vezes, a pessoa pode sim entrar em sofrimento e, inclusive, desenvolver esse tipo de transtorno. O Bruno sabe bem o que é isso. Ele sentiu na pele não só os efeitos nocivos e danosos que a violência do racismo pode trazer, mas também experienciou as dores de um trauma emocional dessa natureza. O sonho de uma carreira promissora como bombeiro foi interrompido por aquilo que muitos ainda dizem se tratar de uma brincadeira. Ele foi aprovado num processo seletivo para bombeiro militar e foi designado para servir na cidade de Encantado. Ele entrou na corporação no ano de 2018. Aconteceu comigo em janeiro de 2022. Fiquei 4 anos lá, trabalhando nessa região. Vivi outras situações diferentes dessa específica, que acabou ocasionando tudo isso e gerando toda essa ocorrência de racismo, por um colega civil, auxiliar. E depois daquilo ali, tudo mudou pra mim. Tudo mudou pra mim porque eu comecei a ver as coisas de outra forma também. Eu estudei em colégio particular, graças a Deus minha família teve condições de me proporcionar estudo, então desde pequeno eu vivia situações assim. Minha irmã também vivia, a gente via isso acontecendo dentro da escola, né? A gente via, a gente sentia, mas a gente não entendia o que era aquilo ali. Então, quando eu cheguei lá, eu continuei sentindo o que eu sempre senti, desde pequeno, na escola, seja na rua, no supermercado, em qualquer outro lugar. Então a gente sente, mas nesse momento eu já entendia o que eu estava vivendo. E aí, como eu entendi o que eu estava vivendo, chegou um momento que eu falei que eu não poderia mais viver isso. Embora reconhecendo o ambiente hostil que as pessoas negras normalmente vivem, ele foi confrontado por um colega no ambiente de trabalho de uma forma bastante direta. Nós estávamos todos juntos dentro do aquartelamento e aí, resultando de uma discussão por uma situação banal, que era a faxina do quartel, a gente acabou discutindo, eu e ele, né, eu e a parte. Em nenhum momento eu desrespeitei ele. E ele acabou me proferindo as seguintes palavras: se negro fosse bom, já nascia morto.
e que eu deveria voltar para a senzala, onde era o meu lugar, porque eu não tinha o que fazer ali, né? Que aquilo ali não era o meu lugar e que eu não servia para nada. E segundo ele, essa não havia sido a primeira vez. O racismo recreativo, entranhado no comportamento social, segue sendo tratado como um hábito geracional. E por isso, a frase "isso é coisa antiga, é hábito", ainda é muito utilizada como desculpa. Além de outras situações, né, de outras falas que na rotina ali ele falava, teve uma situação em específico que eu alertei ele que eu não estava feliz com aquilo ali e eu não queria mais que aquilo ali acontecesse. E isso foi mais ou menos um período de 2 meses antes desse acontecido. Então, é muito tempo acontecendo. E imagina, eu fiquei 4 anos lá. E os 4 anos eu ouvi muita coisa. Estava auxiliando uma senhora que desmaiou numa parada de ônibus. Estávamos eu, ele e mais um colega que era o motorista. "O que tu tá fazendo, Tição?" E aí eu olhei aquilo assim, as pessoas ao redor olharam também e não entenderam. Sabe? As pessoas que estavam ali na parada de ônibus. E eu congelei naquele momento assim, eu falei, opa, logo após que nós deixamos ela no hospital, eu confrontei ele sobre isso e falei pra ele, eu não gostei e eu não quero mais que isso aconteça. E ele desconversou, disse que foi uma brincadeira, que na hora ele não pensou, que as pessoas não viram e tal, e que isso era normal. Ele continuou me chamando com esse apelido que ele me deu de Tição. Só que aquilo foi ficando cada vez mais forte, até chegar nesse momento onde foi o momento que eu explodi, né? A explosão a que o Bruno se refere não se deu de forma agressiva, física ou violenta, como se poderia imaginar numa situação como essa. Ele acabou ingressando com pedido de abertura de processo administrativo disciplinar. O desgaste emocional gerado pelo conflito o colocou em licença saúde, num diagnóstico de estresse pós-traumático. Como não sentir raiva diante de uma situação em que você percebe que você está sendo injustiçado ali, né? Você já sofreu várias microagressões e está sozinho nessa, né? Não consegue que aquela instituição valide o seu sofrimento. Imagina você ir trabalhar todos os dias e ser agredido todos os dias, né? Como é que vai ficar no final da sua semana, no final do seu mês? Como é que você vai se sentir? Então, a gente precisa tentar colocar essa lente da pessoa negra que está lá, sofrendo isso diariamente, e entendendo que possivelmente não é a primeira experiência de agressão e de racismo que ela sofre. O que me parece aí, a pessoa que comete o racismo, ela não tem consequências maiores, ela não tem uma punição. Em contrapartida, a vítima tem uma série de consequências aversivas para a sua vida, e a gente precisa lembrar que o racismo adoece mentalmente. E o desfecho não foi diferente nesse caso. O Bruno foi desligado do Corpo de Bombeiros Militar e tenta judicialmente a reparação, inclusive pelo crime de racismo do qual foi vítima. Acabou ocorrendo que eu fui afastado, depois desse acontecimento, por 55 dias, ininterruptos, 55 dias em casa, com consultas frequentes de psicólogas, tanto particular como da força, né, da instituição. Na verdade, eu ali naquele momento era um fantoche. Não era eu que ia decidir para onde eu ia, se eu ia ficar lá, se eu ia sair, se ele ia ser punido, se ele ia tomar uma advertência, que fosse, se eu ia continuar na profissão, não era eu que decidia, foram outras pessoas. Até que a resolução do inquérito interno militar, do processo administrativo, resultou na negativa, né? Eles não indiciaram como crime penal militar. Ainda que
dissessem que tinha indícios de crime na esfera comum, mas na esfera militar não havia crime. Esses 55 dias foram terríveis para mim. Posso dizer que foram um dos piores dias da minha vida. Eu fui surpreendido em março de 2023, no dia do meu aniversário, inclusive, com a surpresa de um documento alegando que o meu afastamento era irregular, que eu não devia ter ficado afastado todo aquele tempo. E na minha cabeça eu só pensava assim, como eu não podia ter ficado afastado tanto tempo se foi instrução deles mesmo, que eu devia ficar afastado. E horas depois, com a notícia de que eu já tinha sido desligado da corporação. Naquele momento, caiu o meu mundo. Ele tentou recursos, buscando especialistas na área militar, mas não teve sucesso. A exoneração foi mantida. Então, ele segue numa luta na justiça comum, mas não desistiu do seu sonho maior. Salvar as pessoas, ajudar as pessoas. Às vezes a gente falando, parece, né, quem não viveu aquilo ali ainda um dia, talvez um dia viva. Tomara que não precise, né? Mas muitas vezes eu tive lá. Eu tive lá ajudando pessoas, independente da cor, independente da idade, independente do sexo, animais, independente de qualquer coisa. Eu tava lá 100%, de manhã, de tarde, de madrugada. Então, eu tive que ouvir que eu não poderia mais fazer aquilo ali, porque uma simples decisão de que o que eu passei naquela época, naquele dia, aquele fato de racismo dentro do quartel, não tinha exatamente nada a ver com o que eu sofri depois afastado, nos 55 dias. Para mim, e para quem me conhece, sabe que tem. É impossível uma pessoa ficar mal do jeito que eu fiquei do dia para noite, né? É impossível uma pessoa passar pelo que eu passei sem ficar do jeito que eu fiquei. Para o professor Édio, mestre em Direito, o Brasil possui uma das melhores legislações contra o racismo do mundo, mas que peca muito na aplicabilidade. Nós precisamos levar ao judiciário, pautar o judiciário sobre essa questão do dano psíquico decorrente dessas experiências violentas, traumatizantes de discriminação. Certamente, a professora que agiu dessa forma comigo e o adulto, seja o funcionário, o diretor, o professor, ele deve ser punido, mas a escola deve ser responsabilizada. O Estado, o sistema de ensino deve ser responsabilizado. Não apenas em termos de ações indenizatórias, porque não há compensação, não há reparação, não há dinheiro que restaure o estado da pessoa antes daquela violência, porque normalmente é uma violência que traumatiza a pessoa por toda a sua vida, para além da repressão, do aspecto sancionatório, de enfrentarmos os efeitos, nós precisamos enfrentar as causas dessa ideologia denominada racismo. Pode marcar a vida toda dela. Então, é a vítima que sabe o tamanho do trauma que aquilo tem. Nunca vão saber. Nenhum deles com quem eu falei era negro. Nenhum. Então, eles podem imaginar, podem pensar, mas saber de verdade como é estar na nossa pele, eles não vão saber. Não vou desistir. Tem muito pela frente ainda, eu sei que vai demorar e a ansiedade toma conta da gente, né? Porque a gente expondo o fato, muitas pessoas torcendo por nós, por mim, pela minha família, porque realmente é uma injustiça muito grande tudo isso. E eu só quero o respeito deles. Não tem nada a ver com questões financeiras, não tem nada a ver com a farda, com status. Não é isso. Pela paixão que eu desenvolvi
na profissão, pela paixão e pelo respeito. Pelo respeito que eu quero para mim, para minha família e pelas outras pessoas negras que também estão vivendo o que eu vivi.